Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui para a gente começar a conversar sobre a nossa disciplina, né, que é DAO, Desenvolvimento de Aplicações Web. E nessa disciplina nós vamos aprender aí as tecnologias relacionadas a desenvolvimento para a web, ou seja, criação de sites, de páginas, né? E nós vamos aprender várias tecnologias, mas antes de ver, de começar a trabalhar com essas tecnologias, a gente precisa entender, né, alguns conceitos sobre desenvolvimento web, desenvolvimento de sistemas, de aplicações, de sites, né, voltados aí, né, para essa parte web. Então, o que que eu trouxe aqui para vocês, né, sobre o desenvolvimento web? Vocês vão ver aqui nessa imagem que nós temos uma ilustração indicando aqui, né? Olha, eu tenho computador, eu tenho tablet, eu tenho celular, eu tenho plataformas diferentes, né? Nessa imagem aqui está representando Mac, né? Os equipamentos aqui da Apple. Aqui embaixo, equipamentos com Android. Nós temos também, podemos falar aqui, computadores com Linux, computadores com Windows e por aí vai, né? E o que que essa imagem ela mostra? O que que eu quis mostrar com essa imagem, né? Vocês vão ver que tem um termo aqui, né? Olha, cross-platform, né? O que que isso significa, né? Lá atrás, né? Quando surgiu a internet, quando nós começamos a usar a internet, nós usávamos a internet apenas no computador, né? Então, quando a gente ia desenvolver um site, a gente se preocupava com o site, como ele seria visualizado numa tela de computador, com algumas pequenas variações de tamanho, né? Mas para monitor, né? E a gente tinha algumas outras preocupações relacionadas à velocidade da internet, muitas vezes de escada, né? Só que a internet ela ganhou aí, né, outras formas de acesso, né? Então hoje nós podemos acessar a internet por diferentes dispositivos, usando diferentes plataformas, né, sistemas operacionais, né? Então nós temos inúmeros tamanhos de tela, a gente tem inúmeras tecnologias. E quando nós vamos criar um site, nós temos que pensar em tudo isso, né? Nessas diferentes tecnologias e nos diferentes tamanhos de tela, né? Então, nós trabalhamos com soluções que a gente pode chamar de multiplataforma, cross-platform, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso aqui. Esse slide aqui ficou um pouquinho desalinhado aqui, eu coloquei muito conteúdo nele, mas enfim, só para a gente conversar um pouquinho, dá para usar, é mais para a gente ter aí depois para hora de vocês estudarem, né? E nós temos aqui algumas informações aí para consultar depois. Então, o que que acontece, né? Quando a gente pensa em um site, a gente tem que pensar em servidores e requisições, né? Então, o nosso site, ele fica sempre hospedado em um servidor, né? Então, nós temos lá um computador, um servidor, né? Uma empresa que geralmente vai ter esse servidor, onde nós hospedamos o nosso site, né? E aí, quando a gente digita o endereço do site, né, www.meusite.com.br, por exemplo, né, o que que vai acontecer? Vai ser feita uma requisição, né? Então, nós vamos requisitar, solicitar, fazer um request, né? E lá para esse servidor, e o servidor, ele devolve uma resposta, né? Response com o site que nós estamos tentando acessar. Então, ele exibe a página relacionada àquele site aqui no nosso browser, no nosso navegador aqui.
hoje, quais que vocês usam aí? Provavelmente a maioria que está vendo essa aula nesse momento use Google Chrome, né? Safari, entre outros, né? Então, nós temos aqui essa representação, tá? Então, é o que está escrito aqui que eu deixei listado para vocês. É claro que existem outros detalhes envolvidos aqui, que nós vamos discutir mais tarde, e também vocês terão a disciplina aí mais voltada para entendimento desse funcionamento de redes de computadores, internet, né? Mas o fato é esse. É claro que durante as nossas aulas nós poderemos, em alguns momentos, o nosso site, né, trabalhar com o nosso site localmente. O que que significa localmente? No nosso próprio computador, no computador de casa, no computador dos laboratórios da nossa escola, né? Para irmos desenvolvendo e testando. E depois nós vamos aprender também a fazer essa hospedagem, a colocar o nosso site lá em um servidor, né, para poder ficar disponível na internet, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Então o HTML, que é uma das linguagens que nós iremos aprender, ela que vai dizer aqui ao navegador, ao browser, como que a nossa página deve ser exibida, tá certo? Bom, eu fiz aqui uma separação aqui para vocês assim, né? Ó, client side e server side. São termos que vocês vão ouvir nas nossas aulas, que vocês vão ouvir aí quando forem buscar conteúdo para estudar na internet, que vocês vão ouvir no mercado de trabalho, né? Então, nós temos as linguagens de programação, que nós chamamos de client side e as que nós chamamos de server side. O nome mais comum atualmente para client side é front-end e para server side back-end. O que que isso significa? O que que é o front-end? Front-end é a parte visual do nosso site, ou seja, as fotos, imagens, textos, vídeos, toda essa parte bonita, a parte que a gente vê, que a gente clica, que a gente lê, né? Então, isso é o front-end. Para fazer essa parte, existem algumas linguagens, que são as primeiras que nós iremos aprender nesse sentido de web, né? Para back-end, o que que é back-end? Vamos pensar um exemplo que provavelmente todos já usaram, fazer uma compra em um site, né? Quando você vai navegar num site que vende algo pela internet, você está ali naquela parte visual, navegando, mas aqueles produtos que estão sendo listados, mostrados, ou que você buscou lá por um livro, por exemplo, que você está querendo comprar, e clica lá para fazer a busca, esse site, ele tem também uma outra parte que nós não vemos, que é programada nas linguagens de programação back-end, que é a linguagem de programação que vai lá no servidor onde esse sistema, esse site está sendo executado e vai fazer a busca lá no banco de dados para ver se existe cadastrado aquele produto que você está buscando, qual é o preço dele, vai pegar as informações desse produto e vai devolver para ser exibido na tela, né? Para essas informações serem exibidas na tela do navegador para você, né? Então, o que que acontece? Nós temos outras linguagens que são responsáveis por isso, por calcular quanto é que está ficando a sua compra, né? Por fazer as consultas, por fazer um cadastro seu ali na internet em algum site, né? Então, essa parte visual, ela é uma coisa, são algumas linguagens que se a gente usa para fazer essa parte visual. E aí, essa parte por trás das cortinas, né, que a gente só vê o resultado aparecendo como uma busca, um cadastro e tudo mais, nós temos outras linguagens que trabalham fazendo isso, né? Aí no nosso curso nós veremos linguagens tanto front-end quanto back-end, tá? Aqui, esse slide eu vou pular, porque eu praticamente já falei tudo que está nele. Na verdade,
nas linguagens back-end ou server-side, o servidor é que vai processar, vai interpretar, vai fazer as operações que esse programa está pedindo, está solicitando, né? E nas linguagens client-side ou front-end, quem executa essas instruções que nós vamos codificar, programar, é o navegador, o browser, né? Então a gente vai entender isso melhor depois também, tá? Bom, quais são as linguagens, né, back-end que nós temos aqui, né? Eu coloquei aqui um exemplo. Se a gente fizer um script, né, um código, um programinha, usando uma linguagem back-end para fazer uma soma simples, 2 mais 2, né? Quem vai fazer esse cálculo é o servidor. Se eu fizer esse mesmo cálculo numa linguagem front-end, quem vai executar isso é o browser, tá? Mas tudo isso nós vamos discutir, nós vamos testar, nós vamos ver funcionando, tá bom? Então, só para vocês já irem pensando, entendendo os termos, tá bom? Mas isso tudo a gente vai ver bastante, a gente vai discutir bastante, vamos falar bastante sobre isso, tá certo? Eu coloquei aqui algumas linguagens, né? Aqui eu coloquei assim também o termo, né? Ó, desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end. Então, no mercado de trabalho, nós vamos ver que existem vagas, existem cargos para trabalhar totalmente destinado ao front-end, né? E aí a pessoa vai trabalhar com a linguagem HTML, hoje estamos aí na HTML5, com a linguagem CSS, estamos no CSS3, com JavaScript, né? Então, essas linguagens nós vamos aprender no nosso curso. E aí nós temos alguns frameworks ou bibliotecas que, conforme o tempo nos permitir, também veremos no nosso curso. Por exemplo, para trabalhar com CSS, nós temos o Bootstrap, né, que a gente costuma aprender aqui no nosso curso. Com JavaScript, nós temos inúmeras bibliotecas, nós temos React, nós temos Angular, entre outras aí, que podemos citar uma lista bem grande, né? E já na parte back-end ou server-side também temos para server-side ou back-end, né, os cargos específicos para trabalhar só nessa parte. E aí nós temos diversas linguagens, nós temos PHP, Java, Ruby, Python, Node, que é baseado em JavaScript e tantas outras, né? E nós temos também o termo aí que vocês vão ouvir, desenvolvedor full stack, né? O que que é um full stack? O full stack geralmente ele trabalha tanto no front-end quanto no back-end, né? Ele consegue fazer a aplicação, o site por completo, tanto trabalhando com a parte visual quanto com a parte server-side, tá? Então isso também vocês terão conhecimento tanto de front-end quanto de back-end. Alguns preferem, gostam mais de front-end, outros se identificam mais com back-end, outros gostam das duas coisas e podem trabalhar como um desenvolvedor full stack. Inclusive, é um perfil bastante procurado no mercado de trabalho, tá? Mais um slide aqui que na hora de converter aqui, ele desalinhou um pouquinho e eu não tinha observado isso antes, mas tudo bem, só para a gente começar aqui, tá? Então, a primeira linguagem que nós vamos aprender, talvez alguns alunos que entraram aqui no curso até já conheçam um pouco, né? Tem alguns que às vezes já fizeram algum curso, ou já tiveram curiosidade de mexer um pouquinho e já conhecem algumas coisas, né? E nós vamos aprender aí bem detalhadamente a linguagem HTML5, tá? E aí ficou aqui, né? Como saiu um pouco desalinhado aqui, aqui está o que significa essa sigla, né? Ó, Hypertext Markup Language ou linguagem de marcação de hipertexto. Já já nós vamos entender por que esse nome, né? Mas é uma linguagem que nós falamos de linguagem de marcação. Nós usamos tags, né? Tags ao pé da letra aí, etiqueta, marca, né? Em inglês. E por isso que essa linguagem é chamada linguagem de marcação,
tá? E depois também a gente vai ver no próximo capítulo mais detalhes sobre essa linguagem. Mas é ela a linguagem que nós usamos para começar a construir os nossos sites. Ela é a base de qualquer site, de qualquer aplicação voltada para a web. Não há como não conhecer o HTML para trabalhar com a parte web, tá bom? Que mais nós podemos fazer com HTML? A gente pode formatar texto, criar links, tabelas, listas, colocar imagem, colocar vídeo no nosso site, tá? Então, HTML é a linguagem base e é essencial para trabalhar com web, tá certo? O HTML, nós temos uma questão semântica agora no HTML5. E o que que acontece? O que que é essa parte semântica? Nós temos algumas tags, né, com bastante significado para o navegador entender melhor o que aquele nosso código está tentando representar, né, que facilita depois, inclusive, além do entendimento daquele programa, daquele código, por um programador ficar mais simples, também possibilita que os sistemas de busca encontrem melhor, né, os nossos sites, que os nossos sites sejam melhor indexados de acordo com essa semântica, né? Então, a exibição ou a interpretação do nosso código para que o site seja exibido também é mais adequada quando nós trabalhamos corretamente com a parte semântica do HTML. Mas isso também a gente vai começar a entender a hora que nós começarmos a pôr a mão na massa, tá certo? Bom, nós temos uma segunda linguagem que nós vamos aprender, né? Que é o CSS3. Tá? O HTML, nós vamos aprender o HTML5, CSS, o CSS3. O que que acontece, né? O HTML, ele cria, né, os componentes da nossa página. Então, por exemplo, um texto, nós inserimos uma foto, um formulário e por aí vai, né? O CSS, ele permite que nós deixemos o nosso site mais bonito, que a gente mude a aparência. Então, por exemplo, eu quero formatar um texto, mudar a cor desse texto, o tamanho da fonte, trabalhar com a identificação visual do meu site, trabalhar o layout do meu site, né? Para isso, nós usamos o CSS, tá certo? Que traduzindo aí, né? Antes de traduzir, né? O que é CSS em inglês? É Cascading Style Sheets. Traduzindo, folhas de estilo em cascata, né? Em cascata, nós vamos entender também melhor, porque esse nome é a hora que a gente pôr a mão na massa, tá certo? Mas o que vocês precisam entender nesse momento é que nós vamos usar o CSS para deixar o visual do nosso site mais interessante, mais bonito, mais adequado, criar a identificação visual do nosso site, tá? Bom, navegadores, eu já falei, né? O navegador é o que você usa para navegar na internet, é o browser ou navegador, né? Então, nós temos vários, né? Google Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer, Firefox e por aí vai, né? É o navegador que ele interpreta toda a codificação, a programação que nós vamos fazer nos nossos documentos em HTML e CSS, tá certo? E os navegadores, eles têm lá seus protocolos, seus padrões para se comunicar com os servidores web, ler esses documentos HTML e CSS e exibir para a gente, né, o conteúdo desses sites, tá? Então, protocolos é um outro item que vocês vão aprender aí na disciplina mais voltada aí para entendimento de redes, mas de forma bem resumida, são formas aí utilizadas para comunicação na internet. Então, por exemplo, o e-mail usa um protocolo, né? Navegador internet usa outro protocolo de comunicação para se comunicar lá o servidor com o nosso navegador, tá? E fazer essa troca de informações, ver o que nós estamos tentando acessar e devolver essa página, esse site para nosso navegador exibir, tá? Tudo isso também nós vamos discutir mais a fundo, tá? Hoje, né, nós podemos escolher o navegador que nós queremos usar, né? Geralmente, você, quando pega aí o seu celular, você
começa a baixar seus aplicativos, você às vezes não gosta do navegador que tem lá, você coloca outro, a mesma coisa no seu computador, né? Então, nós temos aí alguns padrões que foram criados para que todos os navegadores exibam os sites com o mesmo visual, que os resultados sejam iguais, independente do navegador. Pode haver uma pequena variação, né? Mas dentro aí dentro de um limite aceitável, que não prejudica a navegação de um site quando aberto em diferentes navegadores, né? Mas só a nível aí de curiosidade, nem sempre foi assim, tá? Lá atrás, né? Olha, 1992, 93, o primeiro navegador foi o Mosaic, tá? Mais para frente, um pouquinho em 94, foi lançado o Netscape, né, que a grande maioria de vocês que são meus alunos aqui nesse ano provavelmente não conheceram, né? E depois veio o Microsoft Explorer, tá? Então, o que que acontecia nessa época, né? O Netscape, ele era muito utilizado, né? O pessoal usava Netscape, Netscape, Netscape. Alguns usavam o Internet Explorer. E muitas vezes o que você programava, né? A vida do programador nessa época era complicada, porque você fazia um site para ser executado aqui no Netscape. Quando você abria no Microsoft Explorer, a aparência dele estava diferente. Você fazia para o Microsoft Explorer, quando você abria no Netscape, estava diferente. Então, dava um trabalhão para você conseguir fazer um site que fosse exibido de forma igual nos dois navegadores, né? E aí, o que que acontece, né? Além desse problema, tinha essa guerra aí para conseguir um bom mercado. A Microsoft também queria, né, que o seu navegador, o Internet Explorer, pudesse ter uma boa fatia de mercado, o pessoal usando, né? Só que a Netscape tinha aí quase 100% do interesse dos usuários, né? Então isso aí começou uma briga grande. E aí o que que aconteceu? Só para, né, a gente finalizar, houve um grande processo, né? A Microsoft começou a colocar o Internet Explorer já no Windows, né? Então você instalava o Windows, vocês podem verificar que quando você instala o Windows já está lá o Internet Explorer, Edge, né? E aí isso gerou uma briga aí na justiça entre Netscape e Microsoft, porque foi considerado aí um jogo sujo da Microsoft fazer isso, né? Considerando que lá naquela época, né, ó, quando aconteceu isso, né, nós não tínhamos internet banda larga, rápida, veloz, né? Nós íamos lá no provedor de internet, a gente voltava para casa com uma caixinha com vários disquetes para instalar os softwares para usar a internet, né? O software para conectar, o software para ler e-mail, o software para bater papo e o navegador, né? E para a maioria das pessoas era difícil ir chegar, instalar, tinha que ter um técnico para fazer isso. Um ou outro que conhecia um pouquinho mais de informática se virava e instalava. Baixar isso, né, pela internet era muito complicado, porque era internet de escada, era muito lenta. Então, quando chegava o computador já tinha o Internet Explorer, quem que ia querer, naquela época que era tão complicado, ficar baixando outro navegador? Então, com isso, a Microsoft abocanhou um grande mercado, né? E aí houve essa briga toda na justiça, tá? Então, se vocês pesquisarem, desculpa aí, sobre guerra dos navegadores, vocês vão ver toda essa história aí, tá? Mas enfim, eu tô falando disso porque, né? Depois de toda essa época aí, foram surgindo vários navegadores, né? Como eu falei, Opera, Safari, Chrome, Firefox, né? E aí, daí por diante, né? E o que que acontece? Imagina cada um desses navegadores exibirem um site de uma forma, né? Então você vai lá, cria seu site, você abre um navegador, tá de um jeito. Abre um outro navegador, bagunçou, ficou de outro. Né? Igual aconteceu aqui com os meus slides, né? Fica muito complicado. Então, nós temos um órgão aí responsável por isso, que é de fazer essa padronização, né? Então, os navegadores atuais, eles utilizam os mesmos padrões de interpretação
do código, da programação que a gente faz. Então, quando ele vai interpretar tudo aquilo que nós criamos, que nós codificamos, que nós programamos, né? Eles interpretam seguindo o mesmo padrão, para que nós tenhamos resultados similares em diferentes navegadores, dando assim a liberdade para os usuários escolherem o navegador que quiserem, né? E isso não interferir no nosso trabalho, tá certo? Então, isso é algo que faz parte aí da história do desenvolvimento web, ok? Bom, se nossa aula tivesse presencial, eu ia abrir agora para perguntas, né? Eu vou deixar essa videoaula aqui. Nós teremos nosso momento de conversa ao vivo lá no Google Classroom, no ambiente que a nossa escola disponibilizou, e aí nós vamos tirar mais dúvidas sobre esse assunto e quem quiser também pode me escrever, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal, e nós vamos nos falando, ok? Até mais!